números naturais, racionais e irracionais, ok? Então, só para relembrar, os números naturais são todos aqueles números inteiros e positivos, tá bem? Os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, tá? A sobre B, e que podem e que irão apresentar uma dízima periódica, ok? Finita ou infinita, tá bem? Já os números irracionais são aqueles números que apresentam uma dízima não periódica, ok? Então, nós não iremos trabalhar simplesmente com eles, nós iremos plotar ou colocar esses números entre ou dentro de uma reta numérica, ok? Então, vamos lá. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação, ok? Eu tenho os números 0, 1, 2, 4, ok? Que são os meus números naturais, ok? E eu quero colocá-los em uma reta numérica. Então, a minha reta partindo do 0, ok? Então, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2, aqui o número 3, aqui o número 4 e assim. Bom, a minha reta não está tão reta assim, mas entendo que é uma reta, ok? Então, para eu colocar ou para eu plotar esses números naturais na minha reta, basta eu identificar aonde eu irei colocar esses pontos. No caso, como eu estou trabalhando com número natural, é bem fácil, porque são todos números inteiros, tá bem? Então, vamos lá. E aqui, ó, o 0, eu vou chamar o 0 de A. Eu vou chamar ele de A só para representar onde que ele aparece aqui, tá bem? O 1 de B, o 2 de C e o 4 de D. Então eu vou colocar esses meus pontos aqui na minha reta numérica, ok? Lembrando que minha reta parte do 0. Então, aonde representar o valor, eu vou colocar o meu ponto A. Então, meu ponto A está localizado na posição 0 da minha reta. Então, eu venho aqui, ó, o meu ponto 0, aqui a minha reta, e coloco a minha letra A. A minha letra B está localizada no ponto 1, aqui, ó. 1, eu coloco a minha letra B. O 2 está localizado, o ponto C está localizado na posição 2, aqui, ok? E o número 4 e a letra D está localizado na posição 4. Posição 4, na minha reta numérica, eu coloco aqui a minha letra D. Ok? Então, é bem fácil colocar quando eu tenho apenas números naturais, certo? E agora vamos pensar o seguinte. E se eu estiver trabalhando com um número decimal? Tá? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, vamos imaginar que agora eu irei trabalhar com um número racional. Então eu tenho aqui, ó, o número 1 sobre 2, ok? Ou seja, meio. E eu quero colocar ele na minha reta numérica, tá? Aonde que ele está? Tá? Qual é a posição que eu coloco? Lembra que eu falei? Número racional são aqueles números que podem ser expressos na forma de fração, ok? Eles podem ter dízima finita ou infinita periódica, ok? Então vamos ver esse daqui. Como que eu faço para encontrar a posição desta fração aqui na minha reta numérica? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso daqui. Ó. Veja, 1 sobre 2 não é uma divisão de 1 por 2,
Então, eu vou fazer a minha divisão aqui, ó. 1 dividido por 2. Lembrando que para começar a divisão, o meu dividendo tem que ser maior do que o meu divisor, que nesse caso ele é menor. Como que eu faço para deixá-lo maior? Eu coloco 0 aqui e acrescento 0 e a vírgula aqui. Perfeito? Agora ele está maior. 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Para chegar no 10, 0. Perfeito? Então eu sei que 1 dividido por 2 dá 0,5. Tá? Então, aonde que vai estar essa posição aqui na minha régua? Se vocês olharem lá na régua de vocês, vocês irão ver que do 0 ao 1 nós temos 10 risquinhos, né? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um risquinho maior que é o 5, depois eu tenho 6, 7, 8, 9, 10 até chegar. Então, olha, eu tenho 10 decímetros aqui, ok? Então, vamos ver o seguinte. Para eu identificar a posição 0,5, eu estou no 0, eu vou contar 5 risquinhos e vou adicionar o meu ponto aqui, que eu vou chamar ele de ponto E. Ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o meu ponto E. Observe o seguinte. Não deu 0,5? 0,5 não é exatamente metade de 1, não é? Então, olha, o meu ponto E está entre o 0 e o número 1, exatamente no meio, ok? Que é o meu resultado meio. Tá bem? Imaginar uma outra situação, por exemplo, eu tenho 4 dividido por 8, tá bem? Então vamos lá fazer a mesma coisa. 4 dividido por 8. Opa, também vai dar meio, olha lá. O 4 dá para dividir por 8? Não, então eu tenho que colocar o 0 aqui e o 0, aqui. Agora eu tenho 40 por 8, vai dar 5, 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Olha só, o meu ponto aqui, 4 sobre 8, também dá 0,5. Eu vou chamar esse daqui de F. Então, o meu ponto F também deu meio. Então, aqui, além do ponto E, eu tenho o ponto F, que também está situado na mesma posição, 0,5. Tá bem? Agora, vamos ver como que fica no caso dos números irracionais, ok? Então, vamos lá. Então, no caso dos números irracionais, nós podemos utilizar aqui como exemplo raiz de 3 e vamos pegar uma outra raiz, raiz de 5. Tá? Então, nós sabemos que os números irracionais, eles são números que são impossíveis de serem escritos na forma de fração. Por quê? Porque eles apresentam uma dízima não periódica. Se eles apresentassem uma dízima periódica, nós conseguiríamos escrevê-lo. Mas como eles apresentam dízima não periódica, nós não podemos escrevê-los na forma de fração. Tá? Então vamos resolver vamos encontrar o valor de raiz de 3 e raiz de 5. Tá? Para resolver esse problema, nós temos que primeiro relembrar o que são os quadrados perfeitos. Tá? Então vamos lá. Por definição, eu poderia falar para vocês o seguinte, que quadrado perfeito é um número inteiro, natural inteiro, ok? Não negativo, claro, porque ele é natural, que pode ser expresso como sendo resultado do quadrado de um outro número. Ficou confuso, não ficou? Vejam só, tá? Vai ficar
Eu vou colocar aqui que vai ser mais fácil para nós entendermos. Imagine a seguinte situação, olha, eu tenho 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, tá? Então, olha, isso aqui nada mais é do que uma potência, certo? Então, vamos lá ver o seguinte. Tá? Trabalhando lá com as potências, nós vimos que 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é igual a 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é igual a 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que é igual a 49, e assim sucessivamente, ok? Vejam o seguinte, observem aqui esses números, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, eles não são exatamente, eles não foram obtidos exatamente pelo quadrado de um outro número. Por exemplo, esse do 1, esse do 2, esse do 3, esse do 4, 5, certo? Então, estes números aqui, ó, estes resultados aqui, tá? Esses números são chamados de quadrado perfeito, tá? Por que eles são chamados de quadrado perfeito? Porque eles são resultado do quadrado de um número inteiro, ok? Então, olha aí o seguinte, uma maneira bem prática de identificar um quadrado perfeito, tá? Se o número que vocês estiverem avaliando for possível, pode ser obtido pelo quadrado dele próprio, ou seja, 9 vezes 9 dá 81, aí eu coloco 81 e falo para vocês, identifica para mim se 81 é um quadrado perfeito. E vocês lembrarem lá que 9 vezes 9 é 81, você vai falar assim, olha, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Porque estes números são expressos pelo quadrado de um número inteiro, ok? Então lembra sempre disso, que quadrado perfeito são aqueles números que são obtidos através de um número inteiro elevado ao seu quadrado, tá bom? Por exemplo, se eu colocasse 5 aqui, 5 é o quadrado perfeito, que número que eu posso elevar ao seu quadrado que vai dar 5? Não tem, tá? Outro detalhe, apenas os quadrados perfeitos apresentam raízes quadradas exatas, ok? E agora eu já uso isso para fazer a introdução aqui de como nós vamos calcular a minha raiz quadrada de 3. Veja, eu acabei de falar que apenas os quadrados perfeitos apresentam raízes quadradas exatas. Então, olha, eu tenho 3 aqui? Não, do 1 eu já fui por 4. Então, ó, o 2 e o 3 não apresentam raiz quadrada exata, ou seja, então eles não são quadrados perfeitos, que é como esse nosso amigo aqui. Então, como que eu vou descobrir o resultado dele? Bom, uma maneira simples e prática aí, e utilizando a tecnologia, coloca lá na calculadora, você vai encontrar o resultado. Mas e se nós estivermos numa situação que não é possível utilizar uma calculadora? Então é importante a gente saber calcular, tá? Então vamos lá. Para calcular, eu vou utilizar esse conceito de quadrados perfeitos. Então olhem só, o meu
número aqui, o meu 3, o meu radicando, ele não está entre o número 1 e o número 4? Sim. E quem deu origem a esses quadrados perfeitos não foi o número 1 e o número 2? Ó, 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 2, certo? Então eu posso dizer que a raiz quadrada de 3 está entre o número 1 e o número 2. Perfeito? Por que eu posso dizer isso? Porque ó, 1 ao quadrado é igual a 1 e 2 ao quadrado é igual a 4. Então a minha raiz, o resultado aqui tem que estar entre esses dois números. E como que eu vou poder encontrar uma aproximação maior? Veja só, se nós tivermos que apenas colocar ele na reta, então, ó, eu vou apagar aqui, tá? Se nós tivermos que apenas situar na reta a posição da raiz quadrada de 3, então aqui eu teria 0, aqui eu teria 1 e aqui eu teria o 2. Bastaria vocês dizerem o seguinte, olha, a raiz quadrada de 3 está entre esse intervalo, ok? Então, entre o 1 e o 2 está a minha raiz de 3. Perfeito, tá certo. Mas e se nós tivermos que identificar com um pouco mais de exatidão, mais próximo do resultado, como nós fazemos? Vamos lá, tá? Primeiro, nós não sabemos que raiz quadrada, para obter a raiz quadrada, é o número multiplicado por ele próprio, que na verdade é um quadrado perfeito, não é? Então, vamos começar aqui. Eu não sei que está entre o 1 e o 2, então eu vou começar, ó, 1,1 vezes 1,1. Ele próprio. Por quê? Porque é uma raiz quadrada. É ele vezes ele. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 1 e 1. Esquece as vírgulas. Mais 1 e 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Vai dar 1, 2 e 1. Uma, duas casas decimal, uma, duas casas decimal. Dá 1,21. Eu acho que eu vou aumentar aqui, eu vou fazer direto para 1,3 vezes 1,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Somando 9, 6 e 1. Uma, duas casas decimal, uma, duas casas decimal. Ainda dá para ir mais, ok? Se 1,3 deu 1,69, eu vou fazer agora aqui com 1,5 para ver quanto dá. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5 com nada, 5. 7 com 5, 12. Sobe 1, 2. Uma, duas. 2,25. Opa, ainda falta para chegar no 3, não falta? Então, vamos ir mais um pouco. Se nós formos para 1,5, vamos fazer com 1,7 vezes 1,7. 7 vezes 7, 49. Sobe 4. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 11. Mais 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9. 7 com 1, 8. 1 com 1, 2. Uma, duas casas decimal. Opa! Estamos chegando próximo. Olha lá. Deu 2,89. Estou chegando próximo do 3. Será que dá mais um? Vamos ver se dá mais um. 2,324. Então veja só, 1 vezes 1,7 ao seu quadrado, 1,7 ao seu quadrado dá 2,89. 1,8
ao seu quadrado dá 3,24. Então vamos lá. Por aproximação, o raiz de 3, ó, o 3, não está mais próximo de 1,7 do que 1,8? Sim, porque 1,7 ao quadrado dá 2,88. Então, para eu colocar aqui com uma maior exatidão aonde está o meu raiz de 3, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, não é? Eu tenho 10 espacinhos. Então, onde que está o meu raiz de 3? A minha raiz aproximada, a minha localização aproximada. Está aqui, entre 1,7 e o 1,8. Então, mais próximo do 1,7. Então, eu venho aqui 5, 6 e 7. Aqui, está a minha raiz de 3, ok? Então, veja só, é dessa forma que nós resolvemos as raízes quadradas não exata, tá? O outro exemplo que nós colocamos foi identificar a posição do raiz de 5. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Olha só, o 5 aqui, dentro dos quadrados perfeitos, ele não está entre o 2 e o 3? Sim, como que eu sei? Porque 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Então, o raiz de 5 vai estar entre o 2 e 3, certo? Entre 2 e 3 eu não tenho 2,1, 2,2, 2,3 e assim até chegar no 2,9, que daí o próximo seria o 3,0 ou 3. Exatamente, então eu vou multiplicar os seus quadrados. Vamos começar. 2,1 vezes 2,1. 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 1, 4, 4. Dá 4, 1, 2, 1, 2 casas decimal, põe a vírgula, dá 4,41. Será que dá mais 1? Eu acho que dá, vamos ver. O próximo, 2,1 é 2,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 com nada. 4, 4 com 4. 8, 4 com nada. 4. 1, 2 casas decimal, vírgula. 4,84. Será que dá mais 1? Vamos ver se dá. O próximo que vai ser o 2,3. 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 6. 2 vezes 2, 4. 4 com nada. Desculpa, 9 com nada. 9. 6 com 6. 12. Sobe 1. 4 com 1. 5. 1, 2 casas decimal. 1, 2 casas decimal. Vírgula. Olhem só. 2 ao quadrado vai dar 4,84. 2,2, né? Desculpa. 2,2 ao quadrado dá 4,84. 2,3 ao quadrado dá 5,29. Quais desses resultados mais se aproximam do número 5? Não é o 4,89? Então nós sabemos, olha só, que o raiz de 5 está entre os números 2,2 e o número 2,3. Olhem só, eu sabendo que a raiz de 5 está entre esse intervalo de espaço, 2,2 e 2,3, não é um espaço bem menor do que eu colocar aqui. Olha, o meu raiz de 5 está entre 2 e 3. Esse espaço aqui não é muito menor? Então nós identificamos com uma precisão maior da posição dos meus números, ok? Então vamos lá, entre o 2,2 e o 2,3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde que está o meu raiz de 5? A minha raiz de 5 vai estar aqui entre o 2,2 e o 2,3. Então, 1, 2, aqui vai estar a minha raiz de 5. Ok? Então, veja só, se eu quiser
deixar mais próximo isso daqui, eu posso, aqui nós só trabalhamos com uma casa decimal, mas se eu trabalhasse com 2 casas decimal ou com 3 casas decimal, nós iríamos chegar a um número mais próximo aqui, certo? Então nós iríamos identificar aqui, por exemplo, ao invés de 2,2, por exemplo, 2,25, né? Então ficaria mais próximo aqui, ó. Então ele não estaria aqui, ele estaria aqui, ó, mais ou menos, tá? Mas vejam, identificando com esse grau de precisão aqui de 0,1 é muito melhor do que esse intervalo. Olha só, ele não é bem menor do que aqui. Aqui eu falo que está entre 2 e 3 e aqui eu falo que está entre o 2,2 e o 2,3. Olha, eu apertei bastante a minha exatidão, aonde está a posição real do meu número, ok? Então, gente, trabalhando com números e colocá-los em uma reta numérica, basta resolver dessa forma, ok? Valeu, galera, espero que tenham entendido, que tenha ficado claro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem postar, podem fazer sugestões aí de videoaulas e até a próxima. Fiquem com Deus, um abraço.